termo de depoimento número 25, que presta Marcelo Baía de Brecht, aqui presente e acompanhado de sua defensora Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago inicialmente se a doutora Joana é a sua defensora e ainda se tu compareces aqui de forma espontânea e voluntária para colaborar com o Ministério Público com base no procedimento de colaboração instaurado com base na Lei 2.850 de 2013. E ainda se é de teu conhecimento que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo do teu depoimento e ainda dos meios de prova que vierem a ser apresentados. Sim, é minha defensora e própria espontaneamente. Então, por favor, Marcelo, eu queria que tu falasse do conteúdo do anexo 8.3, eleições de 2014, acertos com Michel Temer e Eliseu Padilha. Em 2014, no primeiro semestre de 2014, não sei precisar exatamente a data, o Cláudio me disse que o Eliseu estava pedindo a ele, para o grupo do Temer, grupo político do Temer, uma contribuição de 10 milhões de reais, dentro daquela lógica de que, apesar de que ambos não eram candidatos, aquela questão do cacique, isso era comum em toda eleição, os caciques dos partidos pediam recursos para seu grupo de apoio, tá? E o pedido era 10 milhões. Eu falei, pô, Cláudio, veja bem, de minha parte ok, mas você vai ter que achar, como sempre, o negócio que está disposto a fazer essa contribuição, tá? E isso foi basicamente o que eu falei e me desliguei do assunto. Bom, nesse meio tempo, o Paulo, que era candidato ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, eu tenho uma relação empresarial forte com o Paulo, sempre interface grande, Fiesp e outras coisas, e ele me procurou dizendo o seguinte: ó, Marcelo, eu conto com o seu apoio, e pediu um valor que era um valor meio irrealista para uma candidatura de Paulo lá em São Paulo, que era 6 milhões de reais. E eu falei, Paulo, eu não consigo internamente transitar 6 milhões de reais, porque se eu vou avisar para o diretor que vou dar 6 milhões de reais para você, cria uma referência, imagine, o cara vai ficar com essa referência para outros candidatos. Eu não consigo transitar internamente isso. Aí essa conversa ficou, mas ele ficou com isso. Ele falou, mas tudo bem, eu confio em você, eu preciso desse apoio, tá? Eu vou lançar minha candidatura. Eu me lembro bem que e eu não quero entrar numa campanha sem ter mais ou menos as fontes asseguradas, tá? Bom, ficou uma conversa não definitiva. E o pedido dos 10 milhões do grupo do Temer estava correndo. Em um determinado momento, eu tive com o Paulo novamente, aquela história, as conversas de campanha, você nunca define o valor numa conversa só, você vai assim. E no caso de Paulo era um dos poucos que ficou, porque a relação com o Paulo era pessoal minha, não dava para passar para ninguém. Aí eu falei, Paulo, eu não consigo transitar esse mas tem uma solução para você. O Temer está pedindo 10 milhões para o grupo dele, e uma das candidaturas que eu entendo que o Temer está apoiando é a sua. Então, se a gente conseguir, e ao que tudo indica, vai ter, não tinha ainda definido, vai ter esse dinheiro pro Temer. Se esse dinheiro for pro Temer, aí sim, se o Temer concordar em dar para você, eu não tenho problema, porque aí eu falo para o diretor, olha, daquele valor que é do Temer, 6 milhões é para... Então, na nossa lógica interna, o valor não seria dado para Paulo, seria dado para o Temer, e o Temer deu para Paulo. Essa é uma lógica interna nossa. Bom, aí se fechou, ao que tudo indica, quem acabou aceitando dar essa contribuição para o grupo do Temer foi o pessoal da infraestrutura. E aí o Cláudio me avisou, e aí eu disse, Cláudio, vamos fazer o seguinte então, não confirma ainda, não confirma que a gente vai dar os 10, porque eu quero garantir que a gente dá os 10 e toma 6, porque aí resolve meu problema com o Paulo. Nesse período eu procurei o Paulo e falei, Paulo, tem essa história aí, mas você tem que conseguir que o Temer aceite dos 10 que ele está dando para ele, tirar 6. Aí eu estava, uma vez eu mesmo estava na reunião, aí a secretária entrou, Marcelo, tem uma ligação urgente do Paulo, eu falei, precisa ser agora? Ele falou, precisa. Aí eu liguei para o Paulo, aí falou, Marcelo, tem uma pessoa que quer falar com você. Aí botou na linha, era o Temer. Marcelo, você sabe, nosso amigo aqui, apoia ele. Aí tudo bem, desliguei. Aí, pô, tá, Paulo, mas é isso.
eu preciso que ele diga que aceita que dos 10 que vai para ele, vai para 6. Bom, aí se marcou esse jantar, entendeu? Acho que quem vai ser essa Temer, eu acho que não falaria de dinheiro, nem comigo, acho que nem com a esposa, ninguém. Então, vai se jantar, tem aquele negócio, faz política, apoio, agradeço o apoio que vocês estão dando, sem mencionar valor. E aí, entre o cafezinho e a sobremesa, quer dizer, fica tudo mais ou menos claro que ele está falando do apoio, fala-se a importância do Paulo Scaff, tá? E aí, entre o cafezinho e a sobremesa, Temer sai, se levanta da mesa, estava eu, Temer, o Padilha e o Cláudio, sai, e aí eu, Cláudio e Padilha, então tá acertado, ok, os 10, agora, tô acertado que os 6 vão para Paulo. Vai, e pronto, fechou assim. Então fechou com Padilha, que a gente estava aceitando os 10 milhões pedido por eles. Temer nunca mencionou para mim os 10 milhões, mas obviamente que o jantar ele sabia, mas nunca mencionou o valor. O pedido veio, acertei com isso e acertei com Padilha que dos 10, 6 é para o Paulo, portanto, os 4, aí, Padilha, você acerta como você quiser com o Cláudio, como você vai direcionar esses recursos. Então esses 4, ele e Cláudio depois se alinharam como iam direcionar para os candidatos de apoio, a forma, tudo, e eu fiquei, na verdade só mandava 4, 6, aí eu fui e fechei 6, aí eu passei, fechei esse compromisso e passei isso para o nosso diretor em São Paulo. Só que aí, por alguma razão, a pessoa acabou doando uma parte, acho que foi 1 milhão, 1,5 milhão, alguma coisa, antes da eleição. E ficou, o Paulo escutou que eu já tinha me comprometido, mas não operacionalizou antes da eleição. Mas só terminou a eleição, ficou com a dívida. Aí Duda, e eu acho que ele mesmo também, depois, Marcelo, aquele 6 que você acertou, agora tem a dívida para pagar da campanha. E é o Duda. Tá? Aí, tudo bem, Paulo, eu resolvo com o Duda, tá? Eu tive com o Duda. Aí o Duda veio com a história de... Eu falei, Duda, você está sabendo, eu não nego, eu tenho um compromisso. Agora vamos encontrar a forma de pagar isso. Temos problemas de caixa 2, tudo. Tá? E aí Duda falou, Marcelo, eu tenho umas empresas no exterior que dá para te faturar lá no exterior. Para você... Eu falei, tudo bem, se for assim, faturar no exterior, eu boto você em contato, o pessoal ajeita. Aí, eu provavelmente, eu não posso segurar, mas provavelmente eu devo ter pedido para ele entrar em primeiro contato com o Gilberto, para tentar operacionalizar esses faturamentos de empresa exterior com caixa 2, e me desliguei do assunto. Isso estão falando o quê? Provavelmente em novembro. Aí, quando chega em dezembro, mais ou menos, meu pai me liga e fala, Marcelo, o Duda está me procurando, está dizendo que é um negócio lá de São Paulo. Eu falei, pede para Duda me procurar. Aí Duda vem e diz, bom, Marcelo, você não resolveu. Eu falei, Duda, eu não resolvi não. Você me disse que tinha uma solução. E aí? Aí ele falou, não consegui resolver a solução. Então o problema não foi eu, foi você que não deu uma solução que não atendia. Mas eu reconheço o compromisso que eu tenho, preciso encontrar a forma. Aí ficou nessa enrolação. E aí, em janeiro, ele novamente voltou com a ideia de fazer, aí sim, aquela história que não era para ter, mas já estava no limite, estava com a questão da operação, a gente não conseguia revisar a caixa 2, eu tinha um compromisso, e aí eu pedi, tudo bem, e aí se ele deu uma solução de um contrato de gestão de crise, que fazia sentido até, e a gente aumentaria o valor desse contrato para bancar isso. E eu direcionei inteiramente o pessoal da construtora resolver, o jurídico lá da construtora resolver. Veja como é que vocês acertam esse contrato aí com o Duda. Depois eu fiquei sabendo, e aí tem que se separar os valores, que além desse, enquanto ele conversava comigo sobre o sistema Paulo Scaff, ele tinha mais 2 outras candidaturas, parece que uma na Colômbia e outra não sei em que estado do Brasil, que ele também tinha acertado com o cara, e que o cara tinha acertado com o meu empresário, que a gente, o mesmo esquema, quer dizer, da mesma maneira que eu, com Paulo Scaff e outros. E aí parece que as soluções que foram encontradas resolveram esse meu compromisso com o Paulo, um compromisso que havia na Colômbia e um compromisso em algum estado, se não me engano, foi Goiás ou Tocantins.
E aí, através desse contrato, você resolveu esses 3 compromissos? Eu não, acho que não foi um contrato, não. Acho que acabou sendo algumas coisas e algumas coisas acabaram sendo desmontadas. Depois, eu até fiquei sabendo, mas parece que essa operação foi desmontada, porque no encontro que eu tive, o meu amigo, aquele Dermeval, o pessoal sabia que era meu amigo, às vezes usava essa espécie de que eu não gostava, no final do conto, porque acabava exagerando. Mas eles acabaram pedindo apoio a Dermeval para ia comprar um terreno do Duda, e aí fazer um negócio, e aí parece que essa era uma das soluções que desmontaram por conta da Lava Jato. Então, ao que tudo indica, uma parte acabou sendo efetuada e outra parte acabou sendo cancelada. Mas o pessoal sabe informar direitinho, inclusive botando aqui os contratos. O pessoal sabe, tem todas as informações. O pessoal que da empresa, está nos âmbitos. É porque, o que é que acontece? Eu tive o cuidado até de o que é que eu sabia na época e dizer que a gente tem hoje. Eu pedi para o pessoal, os advogados, pegarem, agora eu não posso afirmar que eu sabia na época. Eu sabia que não você. Por que não deu certo o pagamento lá fora? Não sei. Eles parece que a empresa dele, porque a gente também tinha alguns cheques, né? Eu acho que a empresa dele simplesmente ele deve ter apresentado uma empresa de fundo de quintal que o pessoal lá fora não aceitou. Porque a ideia original era fazer um contrato de prestação de serviço com essa empresa dele, marketing. Ele deve ter apresentado uma empresa e não passou. Por alguma razão não passou. Tá. E o Duda Mendonça trabalhou na campanha do SCAF e de quem mais lá? É que eu estou dizendo, eu sei que ele aceitou comigo essa do SCAF e depois eu fiquei sabendo que foi. É que eu não estou sabendo. Goiás ou Tocantins? Tocantins. Ou seja, Tocantins, esse mesmo apoio que eu aceitei dar a Paulo através do Duda, parece que o meu empresário lá, que eu não sei quem foi exatamente, Sandoval Cardoso, né? Ele aceitou dar também, apoiar o candidato e através do Duda. E teve outro depois que eu fiquei sabendo na Colômbia. Na Colômbia, quem era da Colômbia, sabe? Na Colômbia, o empresário lá é o Heriberto. Ele colocou nele, com certeza colocou no relato dele. E a campanha presidencial na Colômbia? Eu não me lembro aqui, porque eu já soube disso, eu já estava preso. Mas ele colocou no relato dele. SCAF foi candidato que ano? Em 2014, ali foi o... Esse é o nosso empresário ou candidato? Esse é o candidato, é Sandoval Cardoso. Sandoval Cardoso. Bato Tocantins. Tá. A massa foi a prefeito, né? Prefeito. E o saldo dessa diferença dos 10 milhões, os 4 foi operacionalizado com Cláudio e Eliseu. Eu não sei para que candidatos, também não sei informar quanto disso foi oficial, quanto foi caixa 2, não tenho a menor ideia. Quem inicialmente pediu os 10 milhões? A primeira referência que eu tive aos 10 milhões foi Cláudio dizendo que o Eliseu tinha pedido a ele para o grupo do Temer. E na conversa direta com o Eliseu, esse valor foi confirmado, o próprio Eliseu. Quando a gente chegou lá, quando você chegou na conversa dessa, o Cláudio já tinha estado com o Eliseu, Sim. Já tinha dito para ele, olha, tá ok, os 10, mas Marcelo vai querer os 6 pro Paulo. Então, sabe aquela conversa, você vai para aquela conversa com o Temer e comigo, já está acertado tudo. Foi um shake hands, uma formalização assim, o agradecimento do apoio, tanto que ele foi agradecer, e no final apenas quis escutar do Eliseu que os 6 eu ia levar para o Paulo. A senhora tem alguma acréscimo? Então, dou por encerrado o depoimento número 25.